Vamos lá então. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Sou o William, Solution da Cloud Target e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Fabric, tá? Esse é nosso primeiro webinar sobre dados, o primeiro após a Copa, e é curioso porque a gente sabe que campeã foi a Espanha, mas para quem acompanha o mundo de dados, ou de games, sabe que isso não é bem uma novidade, porque com os dados que a EA Games apresentou, saiu que nas estatísticas que a mais provável de ganhar, segundo a própria EA, seria a Espanha. Então isso vem de dados que a própria EA disponibiliza, né, dos jogos que eles têm e fazem alguns cruzamentos ali e saiu esse resultado. E é disso que a gente vai falar também um pouquinho hoje, sobre dados, sobre custos, sobre performance e a governança de tudo isso, tá? Através do Fabric. Bacana? Para nossa agenda de hoje, então, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é o Fabric, tá? O que é o Capacity Metrics, esse é o nosso principal foco hoje, falar do Capacity Metrics. Vamos fazer um hands-on no Capacity Metrics para a gente entender como é que a gente analisa, quais são os principais gráficos ali que a gente entende dele, tá? No finalzinho ali, um framework de decisão e a gente encerra ali esclarecendo as dúvidas do pessoal, tá? E também como é que vocês vão poder fazer uma agenda conosco aqui para a gente fazer uma análise do seu ambiente sem qualquer compromisso, tá? Para a gente realmente entender, você vai ali falar comigo ou com o nosso time de dados para poder entender como é que está o seu ambiente. Bacana? Então, para a gente começar aqui, primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, podem usar aí o recurso de levantar a mão, que a gente usa para contar aqui. Quantos aqui conhecem ou já abriram o Capacity Metrics, tá? Então, quem quiser aí puder, levanta a mão aí que a gente faz um count aqui de quantas pessoas já tiveram contato com o Fabric Capacity Metrics especificamente. Bacana? E por que o Capacity Metrics é um item importante, tá? Que normalmente quando a gente está ali trabalhando com o Fabric, começa a trabalhar com dados, começa a trabalhar com plataforma de dados, a gente começa a entender como é que tudo funciona e é natural que se a gente não monitorar isso, a gente vai começar a sentir alguns problemas, tá? Quais são os problemas que normalmente a gente sente quando a gente está operando ali uma plataforma de dados, tá? Os dashboards começam a ficar lento, tá? Refresh, quando a gente faz ali para atualizar um pipeline, alguma coisa nesse sentido, começa a ser demorado, tá? Começa a ter falha de acesso, tá? Começa a ter aquelas rejeições, então isso pode começar a acontecer, tá? E naturalmente é muito comum que a primeira reação que a gente tenha quando a gente não está ali acompanhando as métricas é que quando a gente começa a ter esses problemas de dashboard lento, refresh, etc., a gente vai lá e pensa, a primeira coisa que a gente faz lá é aumentar o capacity da solução, aumentar o capacity do Fabric, aumentar o SKU. E com isso, o que acontece? Os custos aumentam, né? E aí a gente começa a ter problemas dentro da empresa. Tá? Vai ser natural que a gente tenha, por conta desses problemas, usuários reclamando, ou a própria gestão reclamando do custo, subindo ali, tá bom? Então a gente passa a ser sempre nos problemas que a gente passa sempre a ter uma reação reativa, né? A gente sempre ter reação sobre alguns desses problemas, tá bom? E quais são os problemas que ninguém vê, tá? Essas são as dores que a gente normalmente tem ali no nosso dia a dia, mas se a gente não fizer, não olhar para como é que está funcionando ali o nosso Fabric, né? Como é que está funcionando a nossa plataforma, o que a gente não consegue ver? A gente não vai ver os workloads competindo, tá? Ali, os refreshes desnecessários, os pipelines rodando ao mesmo tempo, tá? Então, isso acontece com muita frequência, tá? Modelos semânticos mal dimensionados, muito dado ali dentro, dado que eventualmente não estão em uso, né? E queries e formatos de como a gente está operando. Então, isso é o que normalmente a gente não vê, e aí é por isso que normalmente a gente tem situações das empresas sempre fazendo upgrade sem realmente analisar o que pode estar gerando os problemas que a gente sente, tá? A falta de visibilidade de onde isso está acontecendo é o que a gente percebe, tá? E bacana virmos aqui que uma parcela do time aqui, do pessoal que está conosco, não teve acesso, nunca viu o Capacity Metric, então vai ser muito bom porque a gente vai ter uma interação aqui e a gente vai poder ver como ele funciona na prática, tá? E por que isso normalmente acontece, tá? A maioria das empresas, a maioria do pessoal acredita que o problema é o Power BI, tá? O Power BI, ele normalmente é uma jornada de uso, né? Muito natural. As empresas começam a ter os seus relatórios em Excel ou qualquer outra ferramenta ali mais prática, né? Para a gente gerar alguns tipos de relatório, gerar alguns tipos de análise. E conforme a empresa vai crescendo, vai tendo alguns cenários ali de uso, qual é a primeira ferramenta que vem à cabeça? É o Power BI, tá? E muitas vezes a gente se prende à solução Power BI. O Power BI, ele vai conseguir gerar, sim, conseguir
entregar muitos relatórios, entregar muita decisão, mas quando isso começa a crescer, o que é o crescimento? Quando a gente começa a ter muito dado espalhado, muito pipeline, né, muita ação, muito controle que a gente precisa colocar para dentro do Power BI, muito modelo semântico, né, e a gente não pensa exatamente quais são esses modelos semânticos, o próprio quantidade de refreshes. E é muito comum também que muitos usuários, quando a gente começa a usar o Power BI, a empresa começa a adotar o uso do Power BI, começa a distribuir o Power BI pela empresa conforme os usuários vão pedindo, né? Não tem um tipo de governança, não tem um controle sobre o workspace, sobre quem está fazendo o que está fazendo, né? O que por um lado é muito bom, as pessoas estão resolvendo, estão tomando decisões com base em dados, né? Mas na parte de governança, na parte de gestão de custo, isso pode se tornar um problema. Por quê? Porque está todo mundo competindo pelo mesmo recurso, tá? O pessoal do financeiro que começa a criar alguns relatórios ali em Power BI e publica num workspace, o time de comercial, o time de operações começam a criar seus próprios relatórios, sempre que eles estão criando modelos semânticos, sempre que eles estão gerando refreshes ali e usando o warehouse do próprio Power BI, o que está fazendo? Está gerando carga tudo numa plataforma única e não tem controle do que está acontecendo, o que está sendo competido ali, né? Quando a gente olha para o Fabric, isso muda, tá? Então o Power BI, o Fabric, ele não vem para substituir o Power BI, mas sim para agregar, porque aí no Power BI, eu coloquei aqui para vocês uma imagem com alguns logos, e são logos das ferramentas que a gente tem dentro do Fabric para poder controlar e para poder executar da melhor maneira, tá? O OneLake, o RTI, a camada de Data Fabric, de operações e etc., a gente consegue fazer ali no Fabric e controlar, saber exatamente o que está acontecendo ali. E, claro, o Copilot, né? A gente consegue, com o Fabric, conectar um Copilot ali e fazer de uma maneira muito simples, muito prática, o tal do Talk with Your Data, né? Você consegue conectar um agente ali nos seus modelos semânticos, nos seus dados, e conversar com linguagem natural através do Copilot, que já tem incluso na licença do Fabric, no SKU do Fabric. Tá? Então, não é um custo adicional, e sim algo que já está incluso ali, que a gente consegue utilizar. Bacana? Porque o verdadeiro desafio não é exatamente criar dashboards, né? A gente tem aqui na nossa linha de operação, muitas empresas nos procuram para construir dashboards e muitas vezes a gente analisa que o problema não é a criação do dashboard. Por quê? Como é que normalmente começam esses projetos quando não tem uma estrutura, não tem um time ali por trás, cientistas de dados atuando? A empresa tem um projeto, tem uma demanda, tem uma necessidade, tá? Trabalha sobre isso, entra em produção e aí começa a funcionar. Quando isso começa a funcionar, o pessoal começa a utilizar, começa a tomar decisões baseadas em dados, o que começa a acontecer? O consumo, o SKU ali do Fabric, começa a crescer. O capacity cresce, os custos começam a aumentar, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, ou outra reação, não dá para aumentar a SKU, a performance começa a cair, tá? E o que que acontece? A gente começa a ter problemas, começa a quebrar toda essa estrutura de dados que a gente tem, é onde a gente começa a ter a necessidade de governança, começar a ter a necessidade ali de olhar para como funciona o capacity metric, né? Como deveria ser, de fato, um projeto envolvendo dados, né, envolvendo o Fabric. Primeiro, a gente tem ali o nosso projeto, a nossa demanda, tá? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é um capacity planning, entender o que a gente vai usar, quais são os dados, como é que isso vai funcionar, quantos refreshes vão ser, como é que vai ser o pipeline, como é que vai ser o modelo semântico, tá? Para aí sim a gente entender qual é a capacidade que a gente precisa, aí roda o projeto, coloca em produção, depois a gente vai fazer otimizações, governança e fica nesse processo cíclico, né? A governança e os projetos, vão estar sempre acontecendo ali, tá? É muito comum a gente executar aqui um projeto com um cliente, a gente executa um projeto, constrói um dashboard para ele, e durante a construção, durante a execução desses projetos, novos dashboards, novas necessidades vão surgindo, sabe? Então, por isso que a gente sempre, primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o Capacity Metrics, por quê? Senão a gente começa a construir dashboards, em algum momento o SKU não vai ser performático, e aí a gente vai ter que fazer aquela pergunta, e agora, esses dados, esses dashboards que a gente construiu, eles estão ajudando a empresa a tomar decisões que está fazendo gerar mais receita, ou o próprio dashboard, os próprios dados ali, a gente está tendo um esforço tão grande que não está dando tanto resultado assim. Então a gente tem que pensar com um pouquinho de olhar para isso, para negócio e entender como é que funciona. Tá? Então por isso que o desafio verdadeiro não é a criação dos dashboards, mas sim a operação de uma plataforma analítica e entender tudo que está por dentro dela, os recursos e como melhor utilizá-los. Bacana? Então, gente, para a gente falar um pouquinho de Capacity Metrics aqui agora, o que é exatamente o Capacity Metrics? Para que ele serve? Tá?
Capacity Metrics, já teve gente que nos perguntou, a gente usa ele antes ou depois? Ele é para a gente usar depois que está implementado, tá? Se a gente quiser fazer um trabalho de análise prévia de como é que funciona, o que a gente usa, existe uma calculadora do próprio Fabric, onde a gente consegue fazer estimativas, tá? O Fabric Capacity Calculator. Então, a gente consegue encontrar isso ali no Google, depois a gente pode até mandar link para vocês, onde você faz a análise prévia, tá? Mas depois que está em produção, depois que está rodando, a gente vai usar o Fabric Capacity Metrics, que é um aplicativo do Marketplace da Microsoft, ele é oficial, e a gente vai utilizar ele ali para quê? Para monitorar o consumo, tá? Como é que está consumindo, o que está sendo consumido, quem que está consumindo, quais são os workloads, qual é a capacidade que a gente tem, dá para ter mais de uma ali no próprio dashboard, entender como é que elas estão funcionando, tá? Identificar os gargalos, ou seja, o que está concorrendo, e é daqui que muitas vezes a gente tira ali uma análise de que não é necessário fazer um upgrade, mas sim entender o gargalo e eventualmente espaçar as demandas, os momentos que tem maior pico ali, para que isso não gere de fato os gargalos, para a gente não ter um problema, tá? Analisar essa concorrência, tá? E compreender de padrões de uso saudável. Por quê? É o que a gente vai ver aqui hoje na sequência, que entender os padrões é o mais importante. Porque se a gente entende os padrões, a gente entende que, eventualmente, um pico de consumo é saudável e não é exatamente um problema, não precisa fazer um upgrade imediato, tá bom? E com tudo isso, naturalmente, gente, é o que a gente sempre fala do FinOps. Às vezes a gente pensa em FinOps só lá no mundo Azure, né, no mundo máquinas virtuais, no mundo Web App, no mundo SQL. Isso aqui também é uma análise de FinOps. Bacana? Eu estou deixando aqui para vocês vão receber esse material também no final, mas basicamente estou deixando aqui também um QR Code para vocês, para chegar lá no aplicativo do Capacity Metrics, tá? Também tem o link aqui, eu vou alternar minha tela agora para mostrar para vocês. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é, nesse link, vocês vão cair para esta página aqui, tá? Que tem um passo a passo aqui de como é que vocês ativam o Fabric Capacity Metrics, tá? Então aqui tem todos os detalhes, é mais uma informação para vocês, mas eu vou fazer com vocês aqui o processo. Bacana? Esse aqui já é o meu Capacity Metrics, tá? Do nosso ambiente que a gente usou para demonstração para o nosso webinar. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é justamente como ativamos o Fabric Capacity Metrics, tá? Então aqui é a interface do Fabric. O que a gente vai fazer? Vamos aqui em Apps, tá? Adicionar aplicativos, ou Get Apps, se tiver em inglês, tá? E vamos colocar aqui Fabric Capacity. Fabric Capacity. Aqui, ó, tá? Já aparecem alguns aqui para mim, porque eu já tenho ele instalado, mas basicamente esse daqui, ó, perdão, o da Microsoft, tá? Tem o Chargeback, que é outra coisa, esse daqui, Microsoft Fabric Capacity, tá? Clicou aqui, ele vai carregar, ele vai fazer algumas perguntinhas para você, deixa eu dar um geral. Ele carrega aqui, porque ele faz algumas perguntas, isso é importante, já teve gente que, pô, William, eu cheguei até aqui, mas não consegui avançar, fiquei com algumas dúvidas, tá? Por quê? Ele vai te perguntar em qual workspace você quer conectar este aplicativo aqui, tá? Se você tiver mais de um workspace, se você tiver mais de uma SKU, você vai talvez ter que instalar ele mais de uma vez, tá bom? Então é bom entender em qual que é, tá? Então aqui no caso, como eu já tenho, ele dá essa opção, se eu quero atualizar a versão, tá? Ele faz atualizações, a maioria das atualizações ele faz sozinho ali, porque isso é praticamente um aplicativo SaaS, né? Tá na própria plataforma, mas eventualmente tem uma mudança de muitas coisas ali, então dá para fazer o upgrade por aqui também, tá? Ou então, no meu caso aqui, se eu quisesse, ou para quem tem mais de um workspace, usar essa opção aqui para instalar em um outro workspace, tá bom? Fez isso daqui, ele já vai fazer o deploy do Fabric Capacity Metrics no ambiente, tá bom? Acessando o aplicativo, agora esperar ele carregar, outra configuraçãozinha rápida que a gente tem que fazer aqui, tá? Também já aconteceu de clientes nos procurarem aqui no suporte, falar assim, pô, eu ativei lá, William, mas não estou conseguindo ver meus dados. Por quê? Tem que vir aqui e selecionar o capacity que a gente quer fazer análise, tá bom? É a única configuração que a gente tem que fazer. Fez isso daqui, a gente já consegue ver os dados, tá? Outra pergunta que o pessoal também me faz muito, William, se eu ativar aqui agora, só vou conseguir ver meus dados daqui para frente? Não, tá? Isso aqui, o Fabric Capacity Metrics, ele está consultando dados históricos que a própria plataforma, mesmo você não tendo ele ativo, mesmo configurado aqui, ativado, ele já está fazendo essa coleta de dados, tá? Então você ativou,
fez essas configurações aqui, você imediatamente já vai ver seus dados aí, vai ver como é que está funcionando com um time de 14 dias para trás, tá bom? A maioria dos relatórios que a gente vê aqui é 14 dias, alguns são de 30 dias para trás. Tem opções, embora a gente não recomende para expandir isso daqui, se você quiser, mas a gente já viu alguns casos que dá muita dor de cabeça, dá muito trabalho, porque a Microsoft está sempre atualizando o aplicativo, sempre mudando ali os dados, então a gente não recomenda vocês, de algum modo, externalizar os dados para você ter um histórico maior, porque também, se a gente olhar para isso, por ser um SaaS, de modo geral, né, não tem sentido a gente ficar guardando esses dados aqui por muito mais tempo, tá bom? O que a gente tem de informação aqui é suficiente para a gente fazer as nossas análises e tomar nossas decisões sobre a capacidade do Fabric, legal? Aproveitar aqui rapidinho, que eu estou vendo que tem bastante gente entrando e saindo aqui do evento. No final, pessoal, para quem não esteve aqui nos primeiros minutos, a gente vai esclarecer todas as perguntas, tá? Então, aqui, como pode ser um momento que gere mais perguntas, vocês podem ir colocando no chat aí, que o pessoal da produção depois no final vai repassar comigo e a gente esclarece todas no final. Bacana? Podem colocar suas perguntas aí no chat, tá? Então, gente, pela proposta do nosso webinar hoje, que é entender se a gente está precisando fazer um upgrade ou não, entender se o ambiente está saudável, entender quando que eu preciso olhar para me preocupar com custos do Fabric, a gente vai dar foco em alguns dashboards especificamente, tá bom? E quais são esses dashboards que a gente vai olhar? Primeiro que a gente vai olhar é esse daqui, tá? Logo na aba de Compute, a utilização, tá? Depois nó de utilização, Capacity User Over Time, tá bom? Quando a gente olha para esse gráfico aqui, o que, que a gente vai enxergar, tá? Em azul, a gente está vendo quais os eventos que o Fabric rodou, que consumiu capacidade de processamento e que rodam em background. O que são eventos em background, tá? Refresh de pipeline, manutenção de dataset, e qualquer tipo de ação, manutenção de SQL, configurações de SQL, qualquer tipo de ação que a gente configura ali no background, configura na plataforma, tá? Então, os refreshes, as atualizações, coisas que a gente roda ali no pipeline, está consumindo computação, capacidade em background, tá? Em vermelho são as ações interativas, todas as ações iniciadas pelo usuário, tá? Então, o usuário que acessou um dashboard é uma ação interativa, quando ele fez um refresh do dado ali, quando ele faz o query em banco de dados, se ele tem acesso para isso, vai também ser uma ação interativa, tá bom? Então, a gente vai ver as linhas em vermelho, tá? Em azul claro, background non billable, são eventos da própria plataforma, tá? Alguma atualização, alguma coisa, é muito específico isso aqui, é muito raro de a gente ver, tá? E naturalmente isso aqui vai consumir alguma capacidade de processamento ali, mas geralmente não gera custo, tá? Interativo non billable, que é em verde, isso aqui são as mesmas ações que a gente, mesmo cenário de interativo, só que quando é non billable, normalmente é quando a gente está em cenário de trial, tá? Então, em trial, muitas vezes, em vez da gente ver vermelho, a gente vai ver verde, tá? São pouquíssimos casos ali que não tem um cenário de interativo non billable que não seja de ambientes trials, legal? E como a gente pode perceber aqui, agora que a gente já entendeu o nosso gráfico, vocês podem perceber que para o nosso cenário aqui de teste, a gente simulou alguns picos, né, que passou da minha capacidade. O que esse cenário aqui que aconteceu no dia 17 representa, tá? Que o meu ambiente, ele ultrapassou a minha capacidade de F4. Sim, eu tenho ali a minha capacidade de F4 e eu gerei mais demanda do que do que um F4 seria capaz, tá? E isso não é exatamente um problema, tá? Quando a gente olha no primeiro cenário aqui, muitas vezes a gente já teve cenário de que clientes, tá ultrapassando, teve esse pico aqui, é hora de eu fazer o upgrade. Por quê? Porque eventualmente eu posso ter tido reclamações do usuário, posso ter tido delay, posso ter tido rejeição, e aí o pessoal vê um pico desse aqui até isolado, ele já pensa que tem que fazer o upgrade na hora, e não é isso, tá? É isso que a gente vai aprender aqui hoje. Por quê? A plataforma ela tem exatamente esse design, né? É o que a gente chama de smoothing, tá? O Fabric ele tem uma capacidade de uma tecnologia que é chamada de smoothing, que é justamente para quê? Para suportar demandas que ultrapassem o SKU, mas que o smoothing consiga depois espaçar esse consumo e pagar essa dívida, né? Então, basicamente, tudo que ele consome a mais, ele vai fazendo o smooth, ele vai entendendo que você está gerando mais demanda do que precisa, tá?
e aí depois ele vai fazer o smoothing disso. Onde que a gente consegue entender como é que está funcionando esse smoothing? É nessa aba aqui, Overage, tá? Na aba Overage, a gente vai entender como que está funcionando o smoothing. Olha ele carregar esses dados aqui. Tá lá. E tá aqui, tá? O que isso aqui representa? Quando a gente está em 0%, é aquele meu cenário de minha utilização natural, tá? Ou seja, em nenhum desse momento aqui eu passei dos meus 100%. Quer dizer o quê? Que está num ambiente saudável, tá? Aqui no dia 17, quando eu começo a ter o edge, né, a linha verde, é quando eu comecei a gerar smoothing, eu comecei a consumir mais do que a minha capacidade, tá? Com isso, eu começo a ter a minha linha de acúmulo aumentando, tá? E aí, qual é o cenário que a gente espera ter depois, tá? Um burn down, a linha azul, que significa o quê? Que eu tive um consumo, ou seja, eu usei mais do que eu poderia, né? E a Microsoft monitorou isso e permitiu isso, e logo depois ela percebeu que eu não estava consumindo mais tanto disso, e aí ela começou a cobrar, basicamente a reverter esse uso excessivo em burn down, para ela pagar essa dívida. Em resumo, é bem isso, tá? Aqui no meu cenário, isso, como foi uma situação de simulação, ele teve um pico para cima de consumo adicional e depois um pico para baixo, quando eu parei ali os meus jobs para reduzir e depois ele já pagou isso na sequência, tá? Isso aqui é um cenário natural, um cenário esperado, tá? Mas também pode acontecer de que isso não aconteça imediatamente no momento seguinte. Ele pode espaçar isso por um período, tá? E é isso que que muitas vezes a gente tem que observar. Se a gente está tendo um pico de consumo acima do que a minha capacidade, mas eu estou pagando essa dívida, e se eu estou pagando essa dívida, eu estou ainda num ambiente saudável, tá? Não estou tendo tipo de problema. Como que a gente garante agora que se esses meus picos aqui, por mais que a Microsoft esteja permitindo o meu consumo excessivo e pagando essa conta, se isso não está impactando os meus colaboradores, meus usuários, tá? É pela aba Throttling, tá? Então, enquanto ela carrega aqui, a aba Throttling que vai dizer para a gente onde que eventualmente eu estou tendo problema, se meus usuários estão tendo delay, se meus usuários estão tendo rejeição, ou se algum evento de background, agora que a gente entendeu o que, que é evento de interativo e evento de background, se ele está tendo algum tipo de problema, tá? Então, o que está representando aqui? Ó? Lá no dia 17, quando eu fiz aquela carga, sim, meus usuários, se eles foram acessar ali nos dashboards, eles perceberam, eles sentiram um delay. O que quer dizer esse delay aqui? Que eles demoraram mais do que o esperado, segundo as métricas da Microsoft, para receber a informação em tela, ou seja, para rodar um refresh do relatório ali na hora, ou então para receber um relatório de uma query de banco de dados que eles rodaram, qualquer coisa nesse sentido, qualquer tipo de ação interativa, tá? Quanto tempo que isso já é uma pergunta que já me fizeram, quanto tempo que eles esperaram, tá? Isso aqui não tem uma métrica específica, tá, gente? Isso aqui, se vocês pesquisarem em documentação, essa medida aqui é uma medida que ocorre a cada 10 minutos, quantos usuários tiveram um delay, tá? Antes de um timeout, antes de uma rejeição. Então, já teve usuário que se confundiu, falou assim, pô, ele levou 10 minutos, ele esperou 10 minutos? Não, não é isso, tá? Ele esperou ali, tem um limite antes de dar uma rejeição, mas não quer dizer que é os 10 minutos que a documentação apresenta. Então, isso aqui simplesmente representa que os usuários estão levando mais tempo do que o normal para receber os seus dados, tá bom? Quando que a gente tem um cenário de rejeição, ou seja, quando ele esperou um pouquinho ali, ou eventualmente quando já está tendo uma fila muito gargalada, ele foi acessar o relatório, rodou uma query e ela imediatamente ali deu uma informação de rejeição, tá? É quando a gente começa a ter esse tipo de informação no gráfico, tá? Que é o amarelo mais forte aqui, tá? Quando a gente está no amarelinho aqui, ele só está tendo aquele cenário de não teve rejeição, mas ele está meio que ameaçando, ele está percebendo que está tendo interactive delay, tá? Mas ainda não está gerando rejection. Quando a gente começa a ter este amarelo aqui mais forte, esse mostarda, aí sim os usuários estão sendo impactados, tá? Então é outro dado importante para a gente entender quando que o usuário está sofrendo ou não está sofrendo, tá? E por último, background rejection, tá? Que são os nossos eventos, os eventos de manutenção ali, eventos que a gente roda em background, pipeline, atualização, manutenção de modelo semântico, qualquer tipo de ação é por este gráfico aqui que a gente vai entender se está tendo problemas ou não, tá? Então, de novo, quando a gente está aqui
no vermelhinho assim mais claro, ele está percebendo que está tendo problemas, mas ainda não está tendo rejeição, tá? E quando ele tem um cenário aqui de mais forte, é que sim, está tendo rejeição. O que isso quer dizer na prática é que um relatório uma atualização, um relatório, um pipeline que deveria rodar e ele terminar num determinado período, ele começou ou eventualmente nem começou e ele não concluiu, tá? Aí sim a gente começa a ter problemas graves, tá? Então, gente, dito isso, tá? Num wrap-up aqui, dito isso, são esses 3 gráficos que a gente vai analisar para poder tomar uma decisão de qual é o dashboard que a gente tem que olhar, quais são os dashboards que a gente tem que olhar para tomar uma decisão de upgrade ou não, tá? Não se limitar a olhar apenas o gráfico de utilização, porque se a gente bate o olho aqui no gráfico de utilização, pô, tô tendo picos, está passando da minha capacidade aqui, já passa aquele sentimento de ter que fazer upgrade. Mas, como eu expliquei, não é necessário. A gente tem ali, a ferramenta tem o smoothing justamente para suprir essa demanda momentânea a mais, tá? E avaliar se a gente precisa, e aí usar os outros gráficos para avaliar se precisa realmente fazer o upgrade do ambiente como um todo, sim ou não, tá bom? Dito isso, gente, eu vou voltar para a nossa apresentação aqui, tá? Lembrem que qualquer dúvida, pessoal, deixem aí que a gente vai falar no finalzinho, a gente esclarece as dúvidas, tá? Dito isso, agora que a gente entendeu um pouco ali da parte de telemetria, né, de como é que a gente lê esses dados, quais são as decisões que a gente tem que tomar a partir daqueles 3 dashboards, tá? Então, se a gente está tendo uma utilização com picos acima de 100%, não é ainda o momento de tomar uma decisão de fazer o upgrade. Por quê? Porque isso é esperado, tá? Se a gente tiver um overage estável e ele está tendo amortização contínua, ou seja, está tendo um gráfico ali e depois está tendo burn-down, está tendo um overage e depois o burn-down, está tudo bem, é esperado isso, tá? Throttling, sem eventos relevantes, ou seja, não está tendo delay ou então está num delay tolerável ainda, também está tudo bem, tá? Não tem eventos de rejeição. O que a gente recomenda? Manter o monitoramento periódico, isso é muito importante, tá? Não é um cenário de a gente tem que usar os dashboards para usar com alguma frequência, de colocar ali no time de operações, para eles poderem ficar verificando isso com alguma frequência, ou então analisar momentos de que realmente acontecem picos esperados. No final de semana a gente roda vários dashboards. Como é que isso está acontecendo? Para ver se não está tendo nenhum tipo de problema. Então, o monitoramento é sempre muito importante, tá bom? Quando que a gente liga ali um sinal amarelo, tá? A gente está tendo um overage crescente e ele está sendo um overage de forma sustentável. A gente está tendo uma linha de escala que a gente já está prevendo de que ele está se pagando, mas ele só está aumentando, tá? Então, quando você tem um cenário de que ele está numa linha crescente, é hora de ligar ali um alerta e observar exatamente o que está acontecendo, tá? Está começando a ter interactive delay, está aparecendo com alguma regularidade para os usuários, também entender o que isso está acontecendo, se os usuários estão tendo problema, se isso é tolerável para o negócio, né? Então, por mais que às vezes a gente está num cenário de está sustentável, mas o usuário, ou por razões de negócio, não é tolerável, aí pode ser que sim, a gente tem que fazer algumas análises e tomar uma decisão de upgrade ou então de revisão, tá? E naturalmente, se a gente não está tendo rejeição, nossa recomendação ainda é só ficar tomar essas análises e tomar cuidado. Qual é uma análise que normalmente a gente recomenda, tá? Por exemplo, para o nosso teste ali, o que a gente fez? A gente rodou vários pipelines no mesmo momento, tá? E no mesmo momento ele gerou aquele pico e gerou os cenários de problemas que a gente conseguiu simular ali, tá? O que é muito comum? Quando muitas pessoas, muitos não tem ali uma governança pela plataforma e muita gente está gerando os seus pipelines, está fazendo suas atualizações e não está fazendo olhando a concorrência, isso vai acontecer. Então, às vezes, só o simples fato de espaçar, colocar em momentos onde eles não entram em concorrência, rodar em momentos que eles não entram em concorrência, rodar quando precisa também. A gente vê muito caso de refresh acontecendo diariamente, mas na verdade o dashboard é usado uma vez por semana, né? Uma vez por mês. Não precisa rodar toda hora, né? Só na hora que ele vai ser usado. Então, olhar para fazer esse tipo de análise, fazer esse tipo de entendimento dos itens, né, do que está rodando ali no ambiente do Fabric, para ver se está precisando realmente fazer o upgrade ou não, tá? E a hora de apertar o botão vermelho é quando tem muito interactive rejection, ou seja, está tendo rejeição, está tendo background rejection também, os pipelines não estão rodando, o que tem que rodar em background não está funcionando, está travando. Aí sim, o que a nossa recomendação é a hora de apertar o botão vermelho, faz o upgrade, tá?
para tudo voltar ao normal, para estabilizar o ambiente, e aí assim a gente faz uma análise, entende o que está acontecendo, né? O pessoal tem tempo de respirar, fazer o trabalho ali, fazer as análises e tomar decisões sobre o que tem que acontecer. Se é de fato um upgrade onde a empresa atingiu um cenário onde é um novo padrão de consumo de dados, tá? E isso é muito natural, que a empresa vai crescendo, vai gerando mais dados, vão gerando mais dashboards, tudo vai crescendo, tudo vai gerando mais, o SKU vai precisar crescer, né? Ou se não, era um cenário só ali de falta de atenção, falta de monitoração sobre a capacidade, e aí a gente consegue controlar, tá bom? Então são esses cenários de frameworks que a gente deixa como framework de decisão. Bacana, gente? Agora eu vou ver aqui, pessoal, teve perguntas, de modo geral? Não? Ninguém? Foi tudo bem? Ótimo. Então todo mundo entendeu tudo, ó que beleza. É bem simples, né, gente? Quando a gente tem ali as ferramentas corretas e a gente entende como é que funcionam esses gráficos, é de fato muito simples a gente entender como isso funciona. Bacana? E o que a gente deixa aqui para vocês, então, já que não teve nenhuma dúvida, a gente conseguiu esclarecer tudo. O que eu queria deixar para vocês, que a Cloud Target está oferecendo para todo mundo que está aqui no nosso evento, é agendar uma consultoria gratuita, tá? Sem compromisso nenhum, onde eu, ou então o nosso time de dados, ou alguém do nosso time de dados, vai entrar em contato com vocês e vai fazer uma análise em conjunto com vocês, tá? A gente vai olhar para esses dashboards, entender, interpretar com vocês, olhar também quais são os eventos que eventualmente está acontecendo, esclarecer qualquer situação ali de dúvida e entender como é que a gente pode colaborar junto, tá? A ideia dessa sessão é justamente entender o que está ali no cenário atual, como é que vocês estão indo, o que vocês estão usando hoje, como é que a empresa está pensando para frente, eventualmente já estimar a capacidade futura, tá? Avaliar esses indicadores do que está acontecendo. O foco do webinar hoje era justamente a capacidade de entender como é que está tendo upgrade, como é que não está tendo. A gente tem tido muito cliente nos procurando para fazer esse tipo de análise, então por isso que a gente decidiu fazer um webinar sobre isso, tá? Mas naturalmente ali, se a gente tiver esses 60 minutos juntos, a gente vai poder analisar vários outros fatores ali, outras informações que a gente tem no dashboard, ou até conversar sobre dados, como é que está funcionando o ambiente, tá? Na ideia de identificar esses gargalos e qualquer necessidade de upgrade ou necessidade de Fabric e plataforma de dados como um todo. Bacana, gente? No nosso webinar, então, hoje, era isso, tá? Uma vez que a gente não teve mais nenhuma, não surgiu mais nenhuma dúvida aí, pessoal, às vezes agora no final o pessoal não. Então, já que não teve nenhuma dúvida, gente, no final vocês vão receber esse material e eu agradeço pela participação de todos, viu? Muito obrigado, bom dia a todos e dúvidas, conte com a Cloud Target, conte com o time Latini para poder apoiar vocês. Bacana? Obrigado, até a próxima.